prontinho. Pessoal, bom dia. Eu sou a professora Ana Cláudia Berwanger, do curso de Design da Universidade Federal do Espírito Santo. Eu e a professora Miriam Salomão, que está aqui nessa reunião, promovemos esse evento, né? É uma palestra sobre design museal, engenharia museal, arquitetura museal, com o arquiteto Aurélio Santana e a engenheira Karine Mafra Santana, que são nossos parceiros. Eles aceitaram gentilmente o nosso convite para compartilhar a experiência deles com projetos em museus, e esse convite foi feito por causa de dois projetos de extensão que eu e a professora Miriam estamos coordenando aqui na universidade, com a participação do professor Jarrier, que está aqui conosco, com alguma consultoria do professor Atelson, que de vez em quando eu incomodo lá pelo WhatsApp, né? Que é o coordenador do Museu de Ciências da Vida da Universidade Federal do Espírito Santo, e com a presença dos estudantes que estão aqui. Uma boa parte dos estudantes que está aqui faz parte do projeto de extensão, de um dos dois, né? E esses projetos de extensão são dedicados a promover condições melhores de atuação do Museu de Minerais e Rochas da Universidade e do Museu Capixaba do Computador, e é uma coleção privada que está sendo integrada à universidade recentemente. Inclusive, eu estou dentro da sala que está sendo convertida em reserva técnica do Museu Capixaba do Computador, né? O Flávio Rabelo, que está aí na chamada com o meu nome, porque ele assumiu as tarefas técnicas aí, né, com o meu login, com a minha senha, mas a outra Ana Cláudia Berwanger é o Flávio Rabelo. Eu e o Flávio temos, assim, a guarda compartilhada do acervo do Museu Capixaba do Computador, né? Então, é uma satisfação a presença de todos aqui. E agora eu vou fechar o meu microfone, passar a palavra para o Aurélio e para a Karine. Mais uma vez, muito obrigada. Aurélio e Karine, vocês daí comunicam para o pessoal como que é mais confortável para fazerem perguntas, se deixa tudo para o final, se é melhor pelo chat, tá? E é isso, gente. Muito obrigada de novo e uma boa manhã para nós. Então, bom dia a todos. Professora Ana Cláudia Berwanger, professora Miriam, muito obrigado pelo convite, ficamos muito honrados, um prazer estar com vocês aqui. E em relação a como é que a gente pode fazer eventuais perguntas, a gente pode apresentar tudo e fazer perguntas no final, porém, eu penso que se alguém tiver alguma coisa que realmente seja pontual em relação a alguma coisa que a gente apresente, fique à vontade de conversar, porque a gente quer realmente que a comunicação aconteça da melhor forma, né? Então, eu vou começar a compartilhar uma tela aqui. Então, só vou me apresentar rapidinho. Eu sou Karine, a minha primeira formação é engenharia, agora eu estou aluna de arquitetura e urbanismo aqui em Curitiba, e trabalho com o Aurélio na área de projetos, né? Nós dois trabalhamos juntos na área de projeto e produção de mobiliário, tanto sob medida, residencial, corporativo e expografia, né? Expografia e museografia, o que for. Quanto às perguntas, eu acho que até é melhor fazê-las todas verbais, ali pelo chat, como a gente está compartilhando tela, às vezes fica complicado a gente ficar regulando as duas formas, então sinta-se à vontade para perguntar mesmo, acho que é melhor e abre a discussão, né? Eu vou pedir desculpas para vocês se eu olhar para o lado um pouquinho, mas eu estou com a apresentação na tela ao lado, mas aí a gente está sempre aqui juntos, tá? Então, a nossa empresa é a Outland, e nós trabalhamos, como a Karine falou, na área de projeto e de produção. E isso é uma característica muito da nossa abordagem de trabalho. E eu vi que eu estou no slide errado, voltando para o slide certo.
Agora sim. Ok. E hoje a gente vai mostrar 2 cases que a gente combinou com a professora Ana, o Museu Planeta Água e o Memorial de Segurança do Transporte. E daí nós separamos um terceiro case que está bem fresco ainda, com fotos muito primitivas, que nós acabamos de implantar no Rio Grande do Sul, num outro museu. Então, se der tempo, a gente fala sobre esse também. E aqui um pouco da nossa filosofia. Então, o nosso objetivo é que o museu ou uma exposição deve contar a melhor de todas as histórias. E o nosso trabalho como arquiteto de expografia é criar essa história e preparar o cenário onde ela será contada. Então, como as histórias são diferentes, a abordagem sempre é muito diversa. Então, não existe uma regra rígida. A gente vai mostrar alguns cases e conversar sobre essas possibilidades. Como a Karine falou, a Karine é engenheira e cursa agora arquitetura, está apaixonada cada vez mais pela arquitetura, a gente trabalha junto há muito tempo. E eu sou arquiteto e urbanista e tenho essa especialidade tácita, prática, nessa área de expografia. Agora, mestrando também. Aí, uma pequena provocação nessa abordagem de como a gente lida com os projetos de expografia, qual que é a necessidade de cada cliente em cada situação. Então, não é sempre a mesma coisa. Então, por vezes, o nosso trabalho é dedicado à curadoria, ou só a um concept, ou o processo todo, ou a gente já entra no expográfico. Então, pode ser que já exista um trabalho curatorial sendo desenvolvido, a gente já entra no expográfico. A gente também atua na área de soluções tecnológicas para a expografia. Então, em alguns momentos, a gente entra somente na solução tecnológica. A pesquisa é uma constante. Então, que nem a gente está fazendo agora a curadoria do Museu em Caxias, e a pesquisa, apesar que temos pesquisadores com a gente, mas é inevitável, a gente tem que pesquisar junto, né? Por vezes, o material a ser produzido é um material para que a instituição consiga patrocínio. Então, é um outro momento, dependendo de como é que a instituição está. E a parte técnica de produção também faz parte muito do nosso dia a dia. Eu vou mostrar rapidamente aqui, no sentido do projeto expográfico. Então, uma provocação, especialmente para os alunos, e os alunos, em grande maioria, são bem jovens. Não dá para desprezar a caneta e o papel e o lápis. Essas coisas começam a acontecer muito aí. Somos totalmente digitalizados, mas começamos sempre no croquis, no sketch, no RAF, como os designers trabalham a palavra. Então, o começo das ideias, para as ideias fluírem, passa muito pelo desenho à mão. Tá? E na medida que essas coisas vão evoluindo, nós vamos usando outros recursos. Então, vamos usando maquetes, por exemplo. Começamos a trabalhar a questão da modelagem 3D. Esse aqui, por exemplo, está sendo construído agora, esse expositor. É um expositor que tem 30 toneladas de máquinas em cima. Então, mas você começa no desenho à mão, né? E você vai evoluindo esse processo, passando para o digital, na medida que você tem que chegar num detalhamento técnico. E aí tem uma questão que é bem significativa em relação ao trabalho da Karine e o meu, é que a gente não projeta absolutamente nada que a gente não sabe exatamente como é que vai ser construído. E eu proponho isso como uma reflexão para todos. Ou projeto que sabe, ou descobre como é que faz. Mas a gente tem que trabalhar com... a gente tem que não só ter a ideia do espaço, do conceito, mas a gente tem que ter a visão final de como é que isso vai ser tangibilizado para o público. E, então, agora mostrando já os cases, a gente gosta muito dessa expressão espaço de experiência, porque o museu é um dos espaços de experiência, mas às vezes são
memoriais, às vezes são monumentos, às vezes são outros tipos de espaço em que essa experiência acontece. E até porque o próprio conceito de museu evoluiu bastante nas últimas décadas, e hoje é um conceito muito aberto, né? E que faz parte da área cultural intensamente. O Memorial de Segurança do Transporte é o primeiro que nós vamos mostrar. Ele foi concebido, é um tema muito duro, um tema árido, né? Segurança do transporte. Ele foi concebido para a Associação Viking, que faz parte da Volvo do Brasil. Então, eu vou passar um pequeno filme do making-of do memorial, para vocês conhecerem um pouquinho. Ainda não aparece, né? Aurélio, Oi. você está compartilhando? Você não está compartilhando a tela. Eu estou. Vocês não estão vendo? Não. Para mim, estava a apresentação de slides parada. Não entrou o vídeo. Então, que bom que você avisou. Desculpe, pessoal, de novo. Agora sim? Sim. Nesse projeto, nós entramos também na arquitetura do prédio. Isso nem sempre acontece. Mas o prédio foi construído especialmente para abrigar esse memorial. Então, o Memorial de Segurança do Transporte é um pouco disso que a gente viu no vídeo. Nesse caso, nós entramos também na questão da produção do prédio. O prédio foi especialmente fabricado, construído para abrigar. Agora vocês estão vendo minha apresentação, né? Isso. E a gente tem grandes peças, pequenas peças, e tudo isso é compartilhado. Então, por exemplo, nós temos um ônibus biarticulado, que quem conhece Curitiba conhece esses ônibus, que são ônibus enormes, com 3 articulações, com 3 módulos, que ele está suspenso no teto do museu, e ele é uma das salas de exposição. Então, você consegue entrar dentro, consegue, inclusive, sair ele para fora. Então, a gente tem peças como essa, com 20 toneladas e cargas em movimento dentro dela, das pessoas. O piso do ônibus é de vidro, então você vê a mecânica, então são todas peças preparadas. Ao mesmo tempo, você trabalha questões muito delicadas, como holografia, produção de vídeos e os conteúdos todos que estão apresentados nele. Então, aqui tem uma visão geral.
O assunto é muito árido, então nós começamos a falar de segurança no transporte, nesse caso, com o surgimento do sentimento de segurança na nossa espécie, lá na pré-história. Então, a gente começa a trabalhar, não falando de veículos, mas a gente começa a falar isso de muito antes dos veículos. A gente fala desse sentimento de segurança que acontece no momento da consolidação da Revolução Agrícola, e depois da invenção da cidade, depois da invenção da cidade, a invenção da rua, a criação das estradas, a tecnologia, e assim a gente avança. Nós temos simuladores, tem um simulador de crash test, isso a gente gosta bastante de trabalhar, que é o ambiente virtual e o ambiente físico, com a experiência física. Então, a pessoa sofre o impacto do simulador de crash test, como se ela estivesse batendo no muro, estando dentro do veículo, ao mesmo tempo no ambiente virtual do óculos e sente o impacto no corpo. Então, e tudo isso em sincronia. Então, o resultado é muito interessante. Aí dá para ter uma ideia geral do espaço, é um espaço complexo, a gente não vai conversar sobre todos os temas. Isso também é uma característica do nosso trabalho, a gente trabalha sempre com uma modelagem muito versátil do espaço para instigar os visitantes. E sempre saindo do detalhe, chegando no detalhe, mas através de uma escalada. Então, eu sempre gosto de mostrar os primeiros sketches, porque ali, por exemplo, naquele primeiro desenho, a ideia do ônibus suspenso, e foi trabalhado isso ao longo do tempo para chegar no resultado final. Aqui à esquerda embaixo é holografia, quer dizer, holografia de verdade só existe na ficção científica, né? Então, mas a gente está tentando chegar lá, mas a gente usa simuladores de holografia com filmes especialmente produzidos. Então, penso que é bem importante dizer que a gente não gosta de solução de prateleira. Todas essas coisas são fabricadas. A gente não comprou holografia de uma empresa alemã, não. São empresas nossas, a gente desenvolve o roteiro, produz parceiros, né? Tem coisas que a gente faz, tem coisas que vêm de outros parceiros. A parte de expografia, de construção de cenografia, tudo isso é construído através desse conjunto de parcerias para a gente entregar para o público soluções que ele nunca viu. Esse ineditismo é muito importante. Então, como aqui a foto da moça vendo o barco aqui de perto, a gente fala das grandes navegações, por exemplo, na história do... Travou, Aurélio. Travou. Volta um pouquinho. Voltou? Assim, Não, você já estava falando do próximo slide, falando das grandes navegações quando travou. Isso. Certo. Então, quando a gente fala das grandes navegações, nós temos as maquetes, a gente não fala só dos portugueses chegando por aqui, a gente fala dos vikings que chegaram no Canadá muito tempo antes. E, por exemplo, essas gavetas aqui embaixo da maquete, elas trazem experiências. Então, quando você puxa a gaveta embaixo da caravela portuguesa, você traz para fora a carta, a escrivaninha hipotética do Pero Vaz de Caminha, que escreveu a carta avisando o rei da descoberta. E quando você abre a gaveta fala com você, e uma voz com sotaque português declama a carta. Então, você leva a experiência para um outro nível. Você tem painel, você tem maquete, você tem uma gaveta interativa, você tem uma iluminação com recorte em elipso. Então, todas essas coisas convergem para a experiência da pessoa. Um outro elemento de experiência aqui também no memorial, gostamos muito dele, é a mesa tátil. Ela tem, basicamente, 8 pisos diferentes, com vídeos passando com veículos trafegando naquele tipo de piso.
Um deles que chama muita atenção, que é esse branquinho aqui, é o asfalto congelado. Então, você tem um equipamento dentro do expositor que mantém congelado 100% do tempo, e você tem aqui uma experiência que a gente chama de pneu de mão, que são espátulas com pedaços de pneus aplicados, e você sente na prática o que é uma aquaplanagem no piso com água, ou você vê o que é você dirigir com gelo na pista. Então, você cria emoções, você cria experiências que a pessoa não teve acesso através de recursos expográficos, cenográficos, tecnológicos, enfim, experienciais. E você, através dessas soluções, você traz para o campo do imaginário das pessoas aquilo que às vezes estava preso apenas no cognitivo, como aí o centurião romano andando em cima de uma estrada romana, e as camadas das estradas romanas, a tecnologia deles é usada, aprimorada, claro, até hoje nas nossas estradas. Então, a gente conta essas histórias de formas bem sutis. Essa maquete, por exemplo, ela foi totalmente produzida, não existe, como eu já disse, não é solução de prateleira, você não compra isso, você tem que produzir. Aqui lá é aquele comecinho da história, né, que a gente fala da criação, o surgimento do sentimento de segurança. Nos painéis, a gente agrega elementos cenográficos nos painéis, isso é também corriqueiro. Então, essa criação de soluções tecnológicas, nesse equipamento da direita, que são as balanças, nós temos você tem painéis com 4 painéis em 20, 40, 60 e 80 km por hora, e você tem equipamentos que são balanças eletrônicas ali naquelas peças pretas, e você sobe na balança e você vê o seu peso, e você vê qual é o impacto que o seu corpo faz num acidente naquela velocidade. Então, você fica sabendo que a 80 km por hora, eu que tenho 110 quilos mais ou menos, eu gero um impacto de 14 toneladas. Ou seja, é por isso que uma pessoa não sobrevive num acidente a 80 km por hora, porque o teu peso gera um impacto maior que você pode suportar. E ali nós temos, na esquerda, por exemplo, os assentos, a evolução dos veículos ao longo dos assentos. E esse banco vermelho é uma reprodução cenográfica extremamente fiel do primeiro cinto de segurança de 3 pontos da história. Então, a pessoa tem a possibilidade de sentar realmente, e o da direita ali é um banco de carroça, você senta e vê como é que funciona, tem uma suspensão, então você... E aí, essa reflexão interessante, que a gente procura colocar isso em todos os projetos, entregar o que o Google não entrega, é a nossa paixão. Porque a gente não quer competir com a internet, a gente quer entregar aquilo que é tangível, e nós adoramos o Google, não é uma crítica de forma alguma, mas nós procuramos entregar com recursos digitais, quando é o caso, mas sempre o recurso analógico está muito presente. Agora vamos falar um pouquinho de um outro case, que é o Museu Planeta Água. O Museu Planeta Água, ele é um museu dedicado a um tema fantástico, assim como o tema de transporte, de segurança no transporte é um tema duro, é um tema árido. O Museu Planeta Água tem um tema maravilhoso, acho que é um presente para a gente ter tido a oportunidade de desenvolver trabalho nele. E agora eu vou também compartilhar um pequeno vídeo de uma matéria de TV sobre ele, que adianta algumas coisas. Verifique o som, Aurélio, porque no outro do Memorial da Volvo não saiu o som. Ah, é? Uhum. Temos problemas aqui também, Ana, não é só aí que tem problemas. Isso que a gente testou tudo ontem, né? Tudo testadinho.
Para quem não conhece, a Sanepar é a empresa de saneamento aqui do Paraná. Você vai ver a seguir de CrossFit, que também é do Rio Grande do Sul, as temperaturas Ó, não está passando, Aurélia. para a vida na Terra. Agora só está o som. Você pode colocar o vídeo. Vou colocar. Eu tenho que trocar o compartilhamento aqui. Agora acho que entrou, né? Está entrando. Entrou a imagem, não começou ainda. Agora me falem se o áudio ficar ok, tá? Isso é uma matéria de TV, uma matéria de TV em rede, mas é interessante a maneira que eles abordaram. Você vai ver a seguir, de O áudio forma ok? interativa, o museu aborda a importância da água para a vida na Terra. Verifica o som, Aurélio. Porque o som está baixo? Está muito baixo e não está saindo até, a gente não está ouvindo. Curitiba ganhou o Agora primeiro foi. museu interativo do Brasil sobre o tema água. O Museu Planeta Água apresenta a importância do recurso natural em todos os seus aspectos. O espaço será aberto à população no mês de novembro. Isso é do ano passado, né? Já está aberto. Totalmente dedicado ao tema. É o primeiro museu voltado para esse valioso recurso natural. Inovador, interativo e sensorial, o Museu Planeta Água propõe desvendar os mistérios, características, aspectos científicos e interações ecológicas envolvendo a água e a sua importância para a manutenção da vida humana. A gente traz conhecimento, mas sem a pretensão da escola. Nós não ensinamos, quem ensina é a escola, mas o museu sensibiliza as pessoas e traz insights cognitivos, mas também insights emocionais, que vão fazer, inclusive, a mudança de comportamento. Instalado na primeira estação de tratamento da Sanepar, a Companhia de Saneamento do Paraná, em Curitiba, o Museu Planeta Água surgiu com o propósito de mostrar que a mudança só acontece por meio da educação e do conhecimento. A reflexão começa pela análise de um globo terrestre e da quantidade proporcional de água existente na Terra, revelando como é escassa a água potável no planeta. O visitante vai encontrar aqui um entendimento da origem da água, dos problemas da água, do problema de conservação, da necessidade de conservação. E eu diria que não é só a água, mas a gente está falando muito mais do que isso, estamos falando sobre o meio ambiente. A água é uma parte, né, de todo o ecossistema, né? Então, é fundamental saber que é importante conservar, né, para a gente olhar para o futuro e querermos estar, né, na Terra, a gente tem que tentar buscar conservá-la, né? Já na entrada do local, o esqueleto de uma baleia azul chama a atenção. Com 23 metros de comprimento e pesando 4 toneladas, o objetivo da peça expográfica é fazer um manifesto contra a poluição dos oceanos, uma vez que a obra foi toda construída com embalagens plásticas. Segundo especialistas, a baleia azul, o maior animal do planeta, pode medir até 30 metros, pesar 150 toneladas e viver cerca de 90 anos. O museu foi dividido em temas, então nós temos temas como água é vida, nós temos água é consumo, a origem da água, temos alguns temas mais duros, como água e morte, e água é preciosa, onde a gente toca muito no emocional das pessoas. Outro destaque é o espaço Água e Energia. Aqui, o museu apresenta a geração de energia elétrica a partir da água, a qual trouxe qualidade de vida para as pessoas em todo o mundo e possibilitou o desenvolvimento social, industrial e comercial das nações. Inaugurado em junho, o Museu Planeta Água foi aberto inicialmente para a visitação dos idealizadores e convidados. A partir de setembro, o espaço abre para visitas escolares e, em novembro, para o público em geral. Tem uma agenda inicial voltada às escolas, né? Eu acho que o propósito é falar muito com
com os jovens, com os estudantes, com as crianças, adolescentes, que basicamente é o futuro, né? Estamos falando do futuro. Eles têm que estar sensibilizados sobre isso. E a ideia, a partir de novembro, nessa agenda está aberto em geral ao público, né, para que possam conhecer e entender mais sobre o problema da água. Bela iniciativa. Por hoje é só uma... Voltou o slide? Sim. Então, no Planeta Água, é um museu corporativo, aberto ao público. Os dois que estamos mostrando, são financiados com a Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. Tá? Nesse, especificamente, tem uma questão interessante, nos dois tem, mas aqui no Planeta Água, a baleia, o esqueleto da baleia, nós fizemos o projeto todo do museu, mas o esqueleto da baleia foi produzido pela nossa empresa também. Então, a gente também tem esse pé na produção, assim, e a gente gosta muito disso, é uma peça muito especial. E ele também conjuga tecnologias com recursos analógicos, e aí uma reflexão, a gente nunca tenta competir com o celular. Então, nós não baseamos nosso trabalho em telas touch o tempo todo, nós usamos elas, mas de uma forma que agregue realmente valor. Esse elemento aqui, que até o próprio vídeo fala, que é o globo, esse globo tem 3 metros de diâmetro, foi especialmente construído, ele não tem a divisão política, ele só tem os nomes dos cursos d'água, então a abordagem sempre é pela água, e ele está, com esses 3 metros de diâmetro, ele está na escala 1.400.000 e poucos mil do planeta Terra, e ele demonstra uma coisa muito difícil das pessoas perceberem. Essa bolinha aqui, vocês veem o meu cursor, não? Uhum. Essa bolinha aqui, ó, azul, é a quantidade, na mesma escala, de água que existe nesse planeta desse tamanho. Para as pessoas realmente entenderem que a água é muito pouca. Existe pouca água. Só que essa água aqui é a água toda. Toda a água salgada, toda a água da atmosfera, toda a água que você pode ou não pode usar. E daí nós temos várias outras esferas, como a água subterrânea, a água atmosférica, etc. E lá no finalzinho nós temos uma bolinha de 8 milímetros, que é a quantidade de água doce disponível no planeta. Para que as pessoas realmente consigam entender de uma forma palpável que é pouca água. E daí nós falamos das luas, as luas de Júpiter, que tem muito mais água do que o planeta Terra, nossa lua, a influência dela nas marés, etc. Tudo na mesma escala, então a gente cria um eixo imaginário com isso tudo. Aqui é uma área chamada água é consumo, então os produtos do supermercado que as pessoas veem dentro da cesta, eles têm uma etiqueta com preço, e o preço é em litros d'água, então você vai descobrir que 1 quilo de carne custou 2.000 litros d'água para ser produzidos, e 1 litro de cerveja custou 700 litros de água para ser produzido 1 litro de cerveja. Então, o custo ambiental medido em água. Aqui é um aspecto de outras áreas, a mesa onda, nós temos essa tela aqui, por exemplo, ela faz um raio-x do oceano, então ela é uma tela que você se movimenta e você vê um raio-x da ilustração, é uma tela touch, sim, mas você tem um conteúdo especialmente projetado. Esse elemento é o Aquamundi, até onde a gente sabe, não existe nada parecido no mundo. Esse mapa é um grande mapa em 3D do planeta, ele tem todo o relevo construído da Terra e do fundo do mar. E você controla numa tela, numa estação de controle, você controla o conteúdo que vai ser apresentado em tempo real. E você descobre questões mundiais da água nessa projeção, uma grande tela, toda interativa.
Você interage com a tela touch, mas você vê naquele painel, que é uma tela gigante em 3D. Aqui alguns outros aspectos, alguns outros detalhes do planeta Água. Essa área aqui à direita embaixo, a água é prazer. Nós abordamos também o prazer da água, o lado lúdico da água, é a criança brincando, é o cheiro de café, é a chuva, a cachoeira, etc. À esquerda, em Água, Tecnologia e Desenvolvimento, a gente tem ali aquela máscara dos médicos na Idade Média, que teoricamente combatiam a peste negra, e a gente mostra o que tem isso a ver com a história da água, né? E agora, eu acho que vai dar tempo, a gente vai mostrar um pouquinho, e daí já vou pedir desculpas para vocês pela qualidade das fotos, porque isso ainda não está pronto. A gente acabou de montar. Querida, faz quanto tempo que a gente montou? 2 meses já? Não, 30 dias. 30 dias já, né? Passou muito tempo. O palco de evolução agrícola, ele é uma peça cenográfica de grande porte, de alta tecnologia, que a gente fabricou, para um museu que nós também projetamos. Mas eu não vou mostrar aqui o projeto do museu. O museu é o Memorial da Evolução Agrícola, ele fica em Horizontina, no noroeste do Rio Grande do Sul. É um museu grande, ele tem uns 4.000 metros quadrados, e é um memorial, eu estou chamando de museu, mas é um espaço de experiência, e ele foi contratado pela John Deere, que é o maior fabricante mundial de máquinas agrícolas. Então, ele fala da agricultura. E uma das peças importantes do museu é o palco da evolução agrícola. Isso aqui é um rendering que mostra como é que ele vai ficar no final. É uma grande maquete interativa. Isso aqui foi feito um auditório especialmente para ele, e acontece um show numa tela no piso e numa tela vertical. Isso tudo, esses vídeos são sincronizados. O equipamento que eu vou mostrar agora, que nós produzimos, essa maquete que vai no piso, ela é toda móvel, ela é toda robotizada. Ele é um grande robô, uma peça grande, tem umas 3, 4 toneladas, toda robotizada, toda informatizada, e o vídeo controla a maquete, quando ela estiver já no ponto final de funcionamento. Ou seja, quando a história vai sendo contada, a maquete, vocês vão ver ali nas fotos, ela é toda cinza, porque a cor é a projeção. Então, é um conjunto de 7 projetores do teto e um projetor na parede. Então, são 8 projetores sincronizados, é uma mesma máquina que controla tudo e controla também os movimentos da maquete. Então, quando fala de uma determinada coisa que aconteceu no estado de Minas Gerais, o estado de Minas Gerais sobe ou desce, e daí a cor muda e as projeções. Então, por exemplo, quando surgiu a soja no Brasil, no final dos anos 60, foi trazida a soja para o Brasil, final dos anos 60, começo dos 70, então uma nuvem de soja se espalha pelo Rio Grande do Sul, onde começou, e o estado do Rio Grande do Sul levanta, e daí eu vou mostrar um pouquinho da interatividade desse equipamento. Essa aqui é a maquete já construída, aqui é o projeto, e aqui já ela construída, os estados que levantam. Então, isso tudo esses equipamentos são ocultos, né? Então, é um equipamento de muita tecnologia, todo informatizado. Para o Flávio, nós temos várias unidades trabalhando com os controladores para cada equipamento, cada acionador desse tem unidades computadorizadas individuais que estão conectadas com o computador principal. Eu vou mostrar para vocês alguns filmes aqui que mostram um pouquinho disso. Filminho de celular, então, aquela coisa.
maquete está em movimento, ela está baixando agora nesse momento. Agora ela está baixando inteira, mas os estados são todos independentes. Então essa é uma visão, assim, as pessoas veem numa forma de um anfiteatro. O show é apresentado nessas telas, né? Vamos ver se já vai entrar. Vai. Esses aqui são testes, né? O equipamento depois ele é todo sincronizado e a projeção acontece. Isso é uma vista por baixo da maquete. Tem os acionadores que fazem a movimentação. E quando a gente faz um equipamento como esse, ele é projetado assim para durar 10 anos funcionando ininterruptamente. Então, você trabalha com uma robustez muito grande nas soluções, porque o museu não pode parar. E aqui eu vou mostrar para vocês um outro vídeo tosco, tá? Então, que é o Flávio, que é nosso parceiro de projeção, ele estava fazendo um teste de projeção no lugar, um dia antes da gente começar a montagem da maquete. Então, dá para dar uma ideia do resultado final lá no espaço. Então, é o Flávio falando comigo, tá? Fala, Aurélio, tudo bem? Estamos fazendo os testes aqui de projeção já, né? Vai ficar muito legal. Você está aí amanhã que horas? Amanhã cedinho já? Estamos por aqui ainda, mas a gente vai ficar aqui ainda, não no mapa, né? A gente vai estar instalando outro setor aqui. Mas, enfim. Pegar os detalhes aí. Fica muito legal ver esse mapa trabalhando com essas texturas aí. Teoricamente, a gente está na proporção, tá? Na proporção do mapa. Mais ou menos esse tamanho. Eu fiz aqui rápido, então não está com muito detalhe. Mas é isso, valeu. Então, a gente está aqui falando de um equipamento feito a muitas mãos. Então, sendo feito a muitas mãos, a gente tem que fazer uma troca de informações muito grande. Então, por exemplo, se a gente trabalha com uma base cartográfica, é a mesma base cartográfica que o pessoal de geração de conteúdo vai ver, que o pessoal da parte de tecnologia associada aos nossos trabalhos. Então, a gente tem que sempre ter uma troca muito grande nessa equipe, tá? Que tem uma visão do equipamento de elevação. É todo equipamento feito especialmente, projetado especialmente e fabricado especialmente. Então, aí, um indicador. Um indicador importante é um indicador qualitativo e não quantitativo. O melhor indicador é ver as pessoas olhando e você vê o queixo abrindo, assim, a pessoa fica de boca aberta, e as pessoas sorriem quando vêm, e às vezes choram também. No Museu Planeta Água, até nem mostrei fotos disso, nós temos na área Água é Preciosa, uma escultura hiperrealista. Hiperrealista, entendam assim, os fios de cabelo são colocados um a um. O toque da escultura é um toque de pele, tem a textura da pele, hiperrealismo mesmo. E você entra num lugar que te induz a entender como é que são os lugares no mundo onde a água é rara, e quando você é conduzido para uma sala e você entra de repente na sala e tem
uma mãe de joelhos com o filho morto no colo. E as pessoas choram. E a gente induz essas sensações, porque é realmente a informação que a gente quer. Então, a gente quer a emoção para as pessoas, seja pelo fascínio ou até pela emoção. E então essa questão assim de fazer olhos brilharem para nós é uma questão de honra, assim. Queremos as pessoas realmente envolvidas com os projetos. A gente está numa fase agora de criação do novo site, então o site Auckland ainda não entrou no ar. Tem alguma coisa no meu site, que é o aureliosantana.com.br. Breve aí, eu acho que daqui a uns 30 dias a gente vai estar com o novo site no ar, né, cara? Sim. E tem alguma coisa também no Insta, Auckland Projeto e Produção, a gente sempre está postando algumas coisas de vários outros projetos. A gente está desenvolvendo projetos hoje de 2 museus no Rio Grande do Sul. Tem outros projetos de museus históricos também que a gente não vai conseguir abordar aqui. E espero que tenha mostrado um pouquinho do que a gente faz. E a gente está à disposição aí para qualquer pergunta, ou para trocar ideias, ou para voltar em alguma coisa que alguém queira destacar. Professora Débora. Acho que está sem áudio. Bom, primeiro eu queria dar os parabéns a vocês. Nossa, vocês apresentaram 2 projetos maravilhosos, né? E, assim, dá para ver essa abertura que você falou do conceito de museu, né? Também. E não só isso, mas é uma coisa assim, são projetos realmente mostrando significado, não muitos significados, um em relação à água do planeta, outro em relação às questões da direção, enfim, imagino que vocês, que seja a área, não, de vocês, está querendo traduzir questões que são importantes que a gente vive hoje no mundo, né? Tanto a questão da água quanto a questão do transporte e a mobilidade são 2 questões fundamentais, né? Agora, eu fiquei, assim, super curiosa em cada projeto para saber, bom, como que isso surge, em quanto tempo, porque isso é um projeto, parece que vivo também, que vocês vão, não é uma coisa que vocês fazem, implantam e acabou, né? E qual a equipe, como é que é o tamanho e a constituição da equipe de trabalho de vocês, né? Em cada projeto. Por exemplo, o Museu Planeta Água envolveu aproximadamente, professora, 300 pessoas. Uhum. Das várias... Então, e isso são equipes sempre variadas, né? O Memorial de Segurança do Transporte envolveu aproximadamente 200 pessoas. E as equipes são configuradas conforme as necessidades. A gente trabalha, nesses 2 casos, eu fiz parte da equipe curadora, e fiz o projeto tipográfico, mas tem vários outros tipos de profissionais e a gente acaba centralizando muito desse processo, né? Interligando esses profissionais. O Memorial de Segurança do Transporte levou 9 anos para sair do primeiro croquis à inauguração. Uhum. E o Museu Planeta Água levou 5 anos, mais ou menos, entre tudo. Mas aí tem as questões de patrocínio, de captação de recursos, de validações com o Ministério. O controle do Ministério é muito poderoso e eu acho muito, muito bom, porque nós estamos falando de dinheiro público, né? Então, o dinheiro público é um dinheiro sagrado que tem que ser tratado com muito cuidado, com muito zelo e disponibilizado para a sociedade, né? Que é o caso aqui.
Então, são projetos de longa duração, mas nem sempre são tão longos assim. Então, por exemplo, o Museu da John Deere, em Horizontina, vai ser inaugurado agora em dezembro, e ele começou em 2019. Então, ele vai ser produzido todo em 4 anos. Mas isso inclui a obra, né? A obra do prédio, né? O prédio está sendo fabricado. São 4.000 metros quadrados, mais até, né? O prédio em si tem mais. O prédio tem museu 4.000, tem o complexo tem 130.000 metros quadrados. O complexo o gigante. museu tem 4.000 metros quadrados. Agora, depois, parece que vocês continuam junto a esse museu, a esses museus, não? Continua a equipe trabalhando e talvez propondo algo, outras coisas, não sei. Isso é bem variado, professora, mas, por exemplo, eu gosto de pensar que, assim como o iogurte, o museu tem uma data de validade. Até porque as informações envelhecem. E com esse mundo louco que a gente vive hoje, elas envelhecem com uma velocidade muito grande. Então, por exemplo, nós estamos com o Memorial de Segurança do Transporte operando desde 2016. E nós estamos agora negociando com eles uma revisão completa do memorial. Porque as questões estatísticas mudaram, as coisas vão sendo atualizadas, as tecnologias vão sendo atualizadas. Esse é um aspecto. E um outro aspecto importante é que você quer o visitante recorrente. Então, para que os visitantes voltem, você também tem que ter atualizações para que você tenha que ter novidades, assim, né? Então, é comum a gente continuar tendo um relacionamento com os museus. Então, o Planeta Água, de vez em quando alguém vai fazer uma matéria lá, a gente vai lá e participa, e é super legal isso. E, sim, acabamos tendo um envolvimento continuado. Outra curiosidade, assim, saber aqui, dos 300 profissionais, quais as áreas, não? Porque são muitas áreas diferentes, né? São muitas áreas. Então, por exemplo, a gente trabalha, nesses casos específicos, nós trabalhamos num comitê curador. O comitê, por exemplo, do Planeta Água tem 3 curadores, eu e mais 2 curadores, que nós somos um grupo curador. E nós temos um comitê curador que nos deu apoio. São pessoas ligadas às instituições, pessoas ligadas ao meio ambiente, uma pessoa da Unesco, que nos ajudou a configurar os temas, por exemplo. Isso é uma situação. Num outro museu que a gente fez, que é o Exploratório, que é o Parque da Ciência, um grande museu aqui de ciência do governo do estado do Paraná, nós tínhamos um grupo curatorial, fazia parte desse grupo curatorial, eu fiz o expográfico e fiz a produção, a direção de produção. Mas nós tínhamos um comitê científico, porque daí nós estávamos falando de ciência, e ciência o buraco é mais embaixo. Então, nós tínhamos 13 cientistas no começo, e depois foi agregado mais um, então, no final eram 14 cientistas de várias universidades que nos davam apoio com conhecimento para que pudéssemos trabalhar todas essas questões, que muito, muito além da nossa capacidade pessoal. Então, nós tínhamos físicos, matemáticos, biólogos, antropólogo, tinha um arqueólogo da Universidade de Jerusalém, mas tinha gente da Universidade Federal. Então, eram vários das universidades estaduais que nos deram suporte para isso, né? E até porque nós tínhamos esqueletos, reproduções de paleontologia, então as áreas eram muito variadas, né? E depois, quando a gente fala das quantidades de pessoas, também tem as pessoas que participam da produção propriamente das coisas, né? As maquetes, os cenários, as ilustrações. Então, por exemplo, aquela ilustração do fundo do oceano ali, pegando um exemplo, foi contratada como o melhor infografista do Brasil. Então, aqueles desenhos, eles não existem para baixar na internet, não é assim, as coisas não funcionam assim. Nós realmente criamos o conteúdo, encomendamos a ilustração, criamos o software que roda em cima da ilustração, com o conteúdo que ela demonstra, o hardware foi fabricado especificamente para isso,
Então, é uma construção de muitas mãos, né? E a gente, na área de projeto, acaba fazendo uma integração entre eles, né? Mas eu acho que os professores queriam também falar, professor Telcio e professor Javier. Posso falar? Aurélio e demais, é bem impressionante o trabalho de vocês, a qualidade de conteúdo que a gente consegue perceber e de tudo, né, de produção, de tipografia, de tecnologia, é bem impressionante, tá? Eu gostaria de entender algumas questões, né, bem práticas, porque eu vivo isso dia a dia, né, aqui, e a luta contra as dificuldades financeiras, né. Esses projetos que você apresentou são proposições suas ou alguém que o contrata para a execução aí? Essa é uma pergunta, né. A outra, uma curiosidade, né, todos esses não são públicos, né? Eu imagino aqui, estou fazendo a pergunta, na verdade, né? Você está falando que tem recurso público, mas me parece que tem alguma empresa privada também envolvida e tal, não sei. Aí gostaria dessa informação. E a outra, só para entender a dimensão, assim, por exemplo, esse planeta Água, qual foi o tamanho desse orçamento? E é isso aí, basicamente. Vamos lá. Dinheiro público porque dinheiro de Lei Rouanet, nesses casos que eu mostrei. Mas nem sempre funciona assim. O Memorial de Segurança do Transporte foi uma proposição nossa, da nossa equipe, para a Volvo. E a Volvo disse, queremos fazer, vamos fazer. E daí começou toda uma negociação. Na questão de custeio, professor, a Volvo, ela reedita projetos de Lei Rouanet para manutenção. Ou seja, a Lei Rouanet continua financiando esse museu estar aberto. Ele é uma instituição pública de direito privado, ele pertence à Volvo, mas ele é gratuito e está aberto todos os dias para a comunidade. O Museu Planeta Água, ele pertence hoje à companhia Sanepar, que é a Companhia de Águas do Paraná. Uhum. Então, a Sanepar faz a gestão e banca o custeio disso. Mas os processos são diferentes. Então, por exemplo, o Museu Nacional da Imigração e Colonização, que fica em Joinville, que é um museu histórico, é um museu histórico numa casa do IPHAN, que é o Instituto Nacional de Patrimônio Histórico e Artístico. A construção é do IPHAN, mas quem gerencia é a Prefeitura de Joinville. E nós entramos por um processo licitatório. Eles fizeram abriram um edital e nós vencemos um processo licitatório e desenvolvemos o projeto e ele está em fase de implantação. Ele já foi parcialmente implantado. É um museu histórico, é muito diferente disso que a gente mostrou aqui, mas a gente também envolve bastante recursos tecnológicos e expográficos. Então, mas, assim, isso dá uma visão, assim, geral. E eu não sei se eu respondi as duas perguntas do professor. Com relação ao orçamento. Ao orçamento. O Museu Planeta Água, por exemplo, ele inaugurou com 60% feito. Isso que a gente mostrou não é ele todo. Então, tem alas do museu que estavam orçadas inicialmente e que não foram viabilizadas porque não conseguimos captar dinheiro a tempo. Uhum. Então, nós inauguramos com 60%, ele custou mais ou menos 5 milhões. Uhum. Tá? Mas o prédio já existia, então não houve a construção disso. O restante é alguma coisa entre 3 e 4 milhões de reais, que está sendo proposto num segundo projeto complementar, através da Lei Rouanet também. Então, através da Lei Rouanet, são recursos daí de impostos da própria Sanepar que são destinados para o museu.
Os financiadores do Museu Planeta Água, os dois maiores são a Sanepar, que é a Companhia de Águas do Paraná, e a outra é a Central Três Gargantas, que é aquela gigantesca usina hidrelétrica na China. Nós tentamos muito captar dinheiro de Itaipu. Itaipu não nos deu dinheiro, mas a usina chinesa nos ajudou a construir essa coisa bonita. E agora a gente está com outra parte da equipe que está lidando com isso, que é a de aprovação de um projeto para complementar. Então, por exemplo, existe uma ala que eu sou apaixonado no projeto do Museu Planeta Água, que é Água e Cultura, que fala de toda a expressão na história da civilização, da importância da questão da água, e só que isso não foi inaugurado ainda na primeira fase. Isso a gente agora está pleiteando, isso até indo de encontro àquilo que a professora Débora comentou, que a gente acaba envolvido no longo prazo, isso é meio que inevitável. Não, parabéns, hein? E a gente precisa conversar. Será um prazer. Será um prazer, a gente está à sua disposição, professor. Vamos pegar o seu contato aqui e que a gente tem, assim, muitos projetos aí pela frente. E é isso. Obrigado. Ok, estamos à disposição. O professor Harié também tinha levantado a mão. Isso. Eu não sei se eu estou pronunciando certo o seu nome, professor. É Jarrier. Jarrier. Jarrier mesmo. Bom, primeiro, Karine e Aurélio, obrigado por compartilhar a experiência de vocês, o trabalho, né, a beleza do processo, né, de pensar esses espaços tão lindos que a gente vê aqui. A gente ficou curioso para ver os outros, né? Eu até entrei no site, ali já fui fuçando um pouquinho no Instagram também, que realmente nos instiga. Mas eu tenho duas questões e eu acho que as duas meio que se articulam, né? Primeiro, vocês têm recebem, né, uma proposta, ou se vocês enfrentam o desafio de fazer uma proposta que tem um conteúdo a ser trabalhado no museu. E aí a gente vê que existem as diferentes tecnologias que vocês mesmos abordaram, né? Uma hora é a holografia, tem as projeções, realidade virtual, e aí uma coisa que eu percebo é que alguns elementos vão se destacando diante o uso dessas tecnologias, que acabam chamando mais atenção em termos de conteúdo. Como que ocorre esse processo de seleção de quais elementos, né, desse conteúdo todo a ser exposto são elencados? Quem que elenca? São vocês que escolhem, olha, tais elementos a serem expostos, ou conteúdos a serem expostos, são interessantes de serem trabalhados, até mesmo a escolha das tecnologias, então aí já envolve a outra pergunta, né, como corre essa escolha das tecnologias também. É uma coisa que o cliente passa para vocês, que ele deseja destacar tais pontos, ou vocês, diante desse pensamento da expografia, já propõem que tais pontos seriam mais interessantes de serem destacados por meio de recursos especiais? Obrigado. Acho que o Aurélio saiu. Espera aí, só um minutinho, gente, vou ver. Voltou. Voltou. Nós estamos em salas diferentes por causa de microfonia, então eu estou na minha sala, ele está na sala dele. Mas eu não estou ouvindo ele, né? Vocês também não, né? Tá, o microfone está fechado. Ele Agora voltou, mas voltou. não, acabou de voltar. Agora Eu já ia buscar Voltou ele. completo agora. Eu ia buscar. Legal. Então, isso é inevitável. O centro eu acho que existem dois centros nesses projetos. Um deles é a curadoria. A curadoria, por excelência, é a tomada de decisões. Então, e essas decisões são muito pessoais. São muito pessoais, depende muito da formação do curador, da formação do grupo curador, quando é o caso. Às vezes é um só, às vezes são várias pessoas. Então, são decisões muito específicas. Aí,
Primeiro, e existe uma coisa meio sobrenatural que acontece nesses projetos de museus, que num certo momento o projeto começa a mandar em você, você para de mandar no projeto e o projeto começa a mandar em você. Isso acontece com muita frequência, até eu fico meio assustado com isso. Então, num certo momento, o projeto te diz, isso tem que acontecer de determinadas formas. Existe uma condução, o outro eixo é, claro, o tipo do incentivador, que qual que é o objetivo da instituição, qual que é a origem do dinheiro, tudo isso influencia. Mas essas decisões, basicamente, são tomadas pelos curadores. Agora, sobre como é que você elenca o que é mais importante, o que não é, esse encantamento que a gente vai criando em relação ao projeto e também a condução da pesquisa. Então, eu vou citar um exemplo. A gente estava fazendo uma vez uma exposição sobre um rio que é muito importante aqui para nós, em Curitiba, que é o Rio Iguaçu. O Rio Iguaçu é o mesmo das Cataratas do Iguaçu, ele deságua lá no Rio Paraná, um pouco depois das cataratas, mas ele nasce aqui na nossa cidade. E a gente estava fazendo uma exposição linda, faz muitos anos isso, sobre o rio. E daí, durante a pesquisa, tem um geógrafo aqui importante no Paraná, que já falecido, que foi o cara que estruturou a geografia paranaense, que é o Reinhard Mack, um alemão. E daí, e nós queríamos citar o Mack, porque ele foi o cara que desceu o rio de barco, isso lá nos anos 30, então nós queríamos citá-lo. E daí uma pessoa da nossa equipe disse, olha, eu consegui o endereço da viúva do Mack. E daí ele foi lá conversar e tal, e daí nós descobrimos que ela tinha uma caixa de filmes que nunca ninguém tinha assistido. E quando você se depara com uma coisa como essa, às vezes as coisas vão mudando, porque você está no meio da pesquisa, e daí entra um fato novo desse calibre, daí nós fomos assistir os filmes, e eram os filmes originais do Mack, rodado em 16 milímetros, com aquela cara ainda meio de filme mudo, dele descendo as corredeiras do Rio Iguaçu, porque não havia ainda as hidrelétricas, então você podia descer as corredeiras, então, e daí nós mudamos o projeto para adaptar para isso. Então, assim, a gente faz um concept inicial e a pesquisa vai realimentando isso, sabe, professor? Porque você vai se aprofundando no assunto. No concept inicial, quando você começa a negociar e quando você quando você é contratado, você ainda está com uma visão um pouco mais superficial e quando você vai afundando. Agora, uma coisa que eu acho muito importante, e até especialmente para os alunos que estão aqui, que estão mais quietinhos aí, tem que rodar bastante. Tem que visitar tudo. A gente, por exemplo, tem tido um esforço nesse sentido, eu e a Cá, estamos sempre viajando, sempre que possível. A gente não tem uma certeza de quantos espaços de experiência que são os museus, são os memoriais, mas também são as catedrais góticas, ou são vários tipos de espaços. Nós devemos ter visitado aí 200 ou 300 em 15 países, e isso é muito pouco, porque você realmente tem que ter um repertório realimentado, assim, com frequência. Eu e a Karine estamos em São Paulo a cada 2 ou 3 meses, visitando tudo que acontece, tudo que chega. Quando a gente consegue viajar mais longamente, a gente também tem uma agenda muito intensa nesse sentido, de realmente conhecer as coisas e para poder formar esse repertório e poder ampliar, né? Até porque, às vezes, grandes museus, com grandes orçamentos, com acervos fantásticos, são trabalhados de forma excessivamente modesta. Nós temos um caso agora, dramático aqui no Brasil, que é o Museu do Ipiranga, que reabriu depois de décadas fechado, de quase 2 décadas fechado,
Ele tem um acervo fantástico, um prédio maravilhoso, mas a questão curatorial e a questão da expografia foi modesta, comparado com o potencial que aquela instituição tem, que é um potencial inimaginável, né? Podia ter ido muito além. A gente fica com aquela vontade, né? Que pena que a gente não estava lá no projeto para dar uns palpites, porque no final das contas a gente está a serviço de contar histórias. E como é que essa história vai ser contada? Tem que ser do melhor jeito possível. E às vezes o acervo é uma oportunidade, às vezes ele é limitante, porque às vezes você não tem tudo que você precisa no teu acervo, por exemplo, e você tem que criar maneiras de contar outras partes da história que não ficam automáticas, né? A professora Miriam tinha levantado também, professora? Sim, obrigada, Aurélio, pela sua exposição e a Karine pela disposição também. Eu só gostaria de comentar a respeito dessa contar história, quando você falou da sala em que entra e que tem a fotografia não, que tem a mãe com a criança, né? Eu sempre me lembro que eu fui muito impactada, ainda na minha adolescência, com a questão de uma fotografia da Etiópia, né, dessa situação. Mas essas histórias têm que ser contadas também, né, porque a gente geralmente associa a visita a um espaço de museu como uma experiência estética prazerosa e bonita. A gente esquece que tem as outras histórias e que as outras histórias também precisam ser contadas, porque senão a gente não sai dali com algo a mais. Só ver, ter esse prazer estético, ele é importante, mas essas histórias impactantes, elas têm que estar presentes também, né? Como eu fico pensando agora na Catedral de Notre Dame, depois do incêndio, qual a história que vai ser contada, né? Como que vai ser contado esse incêndio? Porque agora ele faz parte, ele é a marca dessa história, né? E então eu vejo como uma parte muito importante e de ser contada e uma ousadia também, né, de não esquecer dessas histórias. Era mais esse comentário que eu gostaria de fazer. Eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente não tem que abordar só a parte boa, porém, penso que a gente tem que abordar prioritariamente a parte boa. Uhum. As pessoas têm que sair, elas saindo de uma instituição que a gente projetou, ela tem que sair melhor. Ela tem que sair instigada, talvez ela esteja enxugando algumas lágrimas ainda por algum momento ali, mas a pessoa não pode sair deprimida. Ela tem que sair feliz. Então, por exemplo, lá no Memorial de Segurança do Transporte, nós temos uma parte que tem cartas. Você acessa um equipamento, alguma tecnologia pequena até, e você lê cartas que algumas pessoas escreveram, de próprio punho. E tem uma carta, por exemplo, são cartas fictícias, que as pessoas contam, porque tem uma carta de uma menina, então a carta está num papel decorado de criança, tem uns brinquedos junto e tal, e ela conta como ela estava fazendo uma determinada coisa, e ela não pôde mais fazer isso, porque a vida dela foi abreviada por um acidente. Então é como se ela estivesse contando a carta depois de ter falecido. E as pessoas se comovem e ficam... Tem pessoas que soluçam quando leem a carta, porque é muito impactante, apesar de ser simples. Porém, o resultado final da visita tem que ser positivo. Uhum. E o resultado final, a pessoa tem que sair de lá motivada. A criança que sair de lá nunca mais vai deixar o pai andar sem cinto de segurança. O adolescente que sair de lá nunca mais vai acelerar o carro muito num dia de chuva. Tem que, sabe, a gente tem que realmente fazer essa mudança de comportamento dentro dos recursos que a gente tem, né? Mas a gente tem que pegar o emocional, assim, sempre é importante. Oi, Ana. Obrigada. Obrigado, professora. Aurélio, Karine, nossa, que palestra emocionante. Eu levantei a mão que ninguém mais levantou, né? Então eu aproveitei aí a lacuna e para comentar que eu tenho falado muito para os estudantes
do grupo de extensão, da minha preocupação com o futuro profissional deles, no sentido de fornecer uma formação específica em projetos para museus, né? E para a gente melhorar o campo museal Espírito Santense, a gente tem 76 museus no estado, levantados pelo IBRAM, talvez tenha mais, né? E eu entendo, do ponto de vista do futuro profissional dos estudantes, que esse é um nicho de mercado muito rico, né? E o museu é uma instituição muito específica, o tipo institucional museu, ele exige um tipo de conhecimento que vocês vieram aqui maravilhosamente compartilhar conosco, né? E eu tinha muita essa vontade, né, de contagiar os estudantes com esse conhecimento. Então, dá para dizer que a explanação de vocês ela é equivalente ao efeito do museu, né, para um visitante. E eu, na verdade, eu tomei notas mentais para falar um monte de coisas, mas a minha questão principal é do olho brilhando mesmo, né? Porque uma visita num museu que fala para as emoções é transformador, né? A visita é transformadora. E agora eu lembrei o que eu queria falar de mais importante. Eu estou há 25 anos na universidade, 25, 24, né? Acho que esse ano fez 24 anos que eu leciono aqui. Eu sou conterrânea de vocês, né? Então, a gente compartilha o sotaque aí, inclusive. Eu, nesses anos todos que eu estou aqui, o que eu percebo é que a universidade, ela, muito frequentemente, ela é fechada. Os interlocutores se referem uns aos outros, né? E a gente fez uma bolha em torno de nós, da construção da ciência, do conhecimento. Então, a gente acaba falando uma linguagem que só é entendida pelos pares. E isso é muito nocivo, né? Ainda que seja importante a gente ter uma linguagem que os pares dialoguem em alto nível, a gente só faz ciência para o mundo, para a sociedade, para o senso comum, para as pessoas que estão fora da universidade, né? E aí, vocês não são da instituição universitária, vocês estão trabalhando com o museu lá dentro do museu, né? Nos termos do museu, e trouxeram isso para nós, e é uma honra, né? A gente ter esse conhecimento e essa experiência e essa expertise compartilhada. Eu acredito que todo mundo que está aqui vai sair muito feliz dessa explanação, dessa palestra. Eu vi aí pelos comentários do chat, né, ou pelas manifestações, pelos emoticons. Então, é muito transformador, né? Vocês estão oportunizando aqui 1h30 assim, de enorme transformação para nós, né? Enorme inspiração. Sobretudo, num momento que eu acho que até o professor Atelson vai saber até falar melhor do que eu, que é um momento que a extensão universitária está se fortalecendo, está se consolidando como uma política pública nacional. A gente não fazia extensão de maneira corriqueira, e agora a gente é obrigado a fazer, né? Então, assim, é um dever institucional nosso, é uma política pública que está sendo implementada, a curricularização da extensão. Eu tive a sorte danada de ter essa ideia dos museus e de me engajar nisso, e convidar a professora Miriam, minha colega de departamento, professor Jarrier também, e eles se empolgarem comigo, né? Porque se eu não tivesse inventado essa história, eu teria que inventar outra forma de praticar a extensão, né? Então, eu fico muito grata até ao acaso que me fez pensar em tudo isso, né? E eu pedi a palavra mais para agradecer e para cutucar os estudantes que estão aqui e cutucar os colegas que não vieram, porque eu vou cutucar os estudantes que não vieram, se vocês não forem na palestra, enfim. Então, é isso, minha gente. Eu queria só fazer esse registro, né, dessas coisas que me ocorreram. As perguntas técnicas mesmo, perguntas do calibre que o Jarrier perguntou, o Atelson, eu tenho milhares, mas eu acho que isso pode ser um momento posterior, né? Um momento de trabalho mesmo, porque eu acho que a gente vai fazer laços institucionais aí bastante fortes, né?
Então, eu agradeço demais, e aí eu vou fechar meu microfone, porque tem mais gente querendo falar. A Marina tinha levantado a mão, a gente podia ouvir a Marina. Eu queria, em meu nome e em nome da Karine, agradecer a oportunidade. Eu acho que isso é só um primeiro passo de um trabalho que a gente pode fazer continuamente. Professores, a questão de extensão é apaixonante. Quem sabe aí a gente ainda não consegue participar através da mecânica da extensão do próprio Museu do Computador. A gente está muito interessado em que essas coisas caminhem. Eu queria deixar, para fechar depois da Marina falar, eu queria falar de um filme e de um princípio que eu tirei de uma fala de um filme. Então, depois que a Marina falar, a gente fala sobre esse filme. Diga, Marina. Oi, bom dia, gente. Bom dia. Eu não consegui pensar em uma pergunta, mas assim, o seu trabalho, o trabalho de vocês, incrível, os projetos maravilhosos. E, nossa, aquela maquete do Brasil, que é motorizada, meu Deus, emocionante, sabe? Eu quero muito ir quando estiver pronto. E me lembrou muito o seu projeto com o Museu Planeta Água, me lembrou muito uma visita que eu tive muita sorte de conseguir participar de um museu de história natural. Onde era bem interativo também, sabe? Onde eu lembro muito bem das partes, por exemplo, tinha uma parte que era sobre pássaros, e aí tinha música dos passarinhos da época cantando, eles brincavam muito com as luzes, então algumas partes que eram transitórias, né? Era uma parte mais escura, então estava indo para a Era do Gelo. Tinha uma parte que era completamente escura, com pedras de gelo que você poderia tocar, entendeu? E andando e tocando. E isso me lembrou muito no seu projeto do Museu do Planeta Água. E eu só queria agradecer mesmo a apresentação de vocês, achei muito bonita. Obrigado, Marina. Eu acredito muito, a gente acredita muito que a expografia e os museus configuram uma mídia muito poderosa para conversar com a sociedade. Então, a gente está falando de histórias importantes, mas a gente está falando de interagir com a sociedade, levar saberes. Acho que o bom museu leva mais perguntas do que respostas. A gente tem que levar perguntas para as pessoas, tem que fazer as pessoas saírem com dúvidas. Mas, de qualquer maneira, o museu configura uma mídia muito poderosa. Eu queria falar de um filme, eu não lembro nem o nome do filme, um personagem que ele repetia, era quase um bordão do personagem. Quando ele pedia para alguém explicar alguma coisa para ele, ele dizia assim: explica para mim como se você estivesse explicando para uma criança de 4 anos. A Máfia no Divã. A Máfia do Divã. É o Al Pacino que diz isso. Isso. Ou é o Robert De Niro, é um dos dois. Olha, então... Eu amo essa frase. Então, eu penso assim, o museu tem que falar com as pessoas como se estivesse falando com pessoas de 4 anos, porque se a gente falar com pessoas de 4 anos, a gente está falando com todos. O adulto entende, o professor entende, o cientista entende, mas você tem que falar com todo mundo. E eu não estou falando de nivelar por baixo, porque as crianças são fantásticas. Ai, que medo das crianças de 4 anos. São poderosas, né? Então, essa questão também é muito importante, até dentro da fala da professora Ana. A gente tem que atingir a todos, a gente tem que conversar com a academia, tem que conversar com as empresas, tem que conversar com os financiadores públicos, a gente tem que conversar com as crianças de 4 anos e com os idosos. For all, tem que ser para todos, né? E o importante é que nessa conversa que você vai ter com as pessoas, é a pesquisa que você traz, né? Quando a gente faz um projeto, e eu assisto e acompanho o Aurélio projetando, fazendo a curadoria,
é muita pesquisa, não é o que a gente aprende rapidinho ali no YouTube, porque assistiu um vídeo e já entendeu o assunto e pronto, eu já sou especialista e vou falar nele. Não, tem que ter muita pesquisa e muita verdade. Você não pode contar essa história mais ou menos, ou com um tema que você tem dúvida. Não, você só fala aquilo que realmente é verdade, porque você precisa falar a verdade para as pessoas. Então, por mais que você está falando com uma, né, a gente põe esse conceito de conversar com todas as pessoas, mas tem que ser uma conversa com muita profundidade de pesquisa e muita verdade, né? Ela não pode ser. E tudo isso sendo contado, não sei se tem alunos de arquitetura também aqui, mas eu estou num semestre que a gente discute muito isso, e tem que ser levado muito em consideração o espaço e a ambiência, né? Que espaço você tem, que história você quer contar, para que lugar e que emoções você quer trazer, né? Que é essa ambiência. Então, você tem que triangular tudo isso e juntar tudo isso. E isso é um papel super importante que eu vejo acontecer, né, aqui, do Aurélio como curador, como o arquiteto dos projetos expográficos, né? Então, é bem importante. E você só vai fazer essa pesquisa, você só vai entender esse espaço e só vai criar as ambiências com aquilo que você também traz dentro de si. Então, a partir das pesquisas, é a partir das visitas que vocês fazem. E quando a Aurélio diz que a gente sai fazer visita, não é só viagem boa, assim, que a gente diz, porque eles conseguem ir para a Europa, ou porque eles conseguem ir... Não, muitas vezes tem muita... Como agora, recentemente, a gente foi para São Paulo para ver uma exposição no CCBB, maravilhosa, de uma empresa que a gente estava super afim de ver. E o que a gente pegou o ônibus e dormiu no ônibus e acordamos na rodoviária de São Paulo, fomos para o CCBB, vimos a exposição, dormimos uma noite em São Paulo e voltamos de ônibus, né? Domingo de noite, acho que segunda-feira de manhã a gente estava chegando, tomou banho e cada um sentou na sua mesa e foi trabalhar, né? Então é fazer viagem barata mesmo. E porque você só vai ver, você só vai entender o tema que lhe for proposto, em grande parte, pelo que você traz dentro de si, do teu conhecimento. E não é aquele conhecimento raso do YouTube, volto a falar, né? Então, isso é bem importante, os alunos terem essa... E quando a gente faz um projeto, mergulha nele, né? Não tem mais ou menos, não tem isso aqui, deixa para lá, embaixo do tapete. Então, essa mensagem que eu também gostaria de deixar para que os alunos, quando forem fazer esse projeto, pensarem muito espaço, ambiência, muita pesquisa, né? E muito conhecimento. E livros, né? Que também nos trazem muita informação. Gente, o professor Atelson pediu a palavra. Atelson, eu vou deixar você encerrar a nossa manhã, então, tá? Fazer a mensagem de despedida. Nossa, que honra. Eu estou muito feliz com esse encontro aqui, como gestor da universidade de extensão, como extensionista, que eu sou desde quando entrei nessa universidade, eu faço extensão desde o primeiro ano, como membro da Rede Brasileira de Museus e Museus e Coleções Universitárias, participo também da BCMC, Associação Brasileira de Museus e Centros de Ciências, e sou um apaixonado e ativista da atividade museal. Eu acho que ela é transformadora da sociedade. O museu, o museu moderno, né, já há muito tempo, ele tem esse objetivo de solução dos nossos problemas sociais, de melhoria da qualidade de vida. E é muito bom saber que tem pessoas, empresas no nosso Brasil trabalhando por isso. E com isso a gente conseguir mudar a nossa realidade, da importância que o museu tem para a nossa sociedade. Infelizmente, o Brasil ainda tem um percentual muito pequeno de
visita a museus comparado a outros países, né, principalmente na Europa, e o quanto isso é importante que a gente desenvolva aqui, né? E dentro da extensão universitária, inclusive agora com a acreditação, que impõe, por força de lei, uma atividade de extensão, isso provoca muita revolta, né, e muitos professores e atores aí da universidade, mas com o tempo eles vão perceber o quanto aquilo foi bom e foi transformador, porque não tem nada melhor para nossa mente, para o nosso equilíbrio, do que ajudar o próximo, né? E a extensão é isso, né? A essência da extensão é ajudar o próximo, é ajudar a sociedade. A extensão é importante deixar bem claro, ela não é uma coisa a mais, além da pesquisa e do ensino. Ela é uma forma de fazer o ensino e a pesquisa, né? E a extensão é isso. Sem o ensino e a pesquisa, a extensão não existe. Então, eu fico muito feliz, Ana Cláudia, a Miriam e o Jarre, né? Que vocês estão aqui envolvidos com a extensão, que eu batalho, né, gosto tanto, e com o museu também, que é a minha paixão. Então, eu criei o Museu de Ciência da Vida em 2008, a partir de um projeto que eu comecei a coordenar em 2007, e de lá para cá eu venho obsessivamente buscando a realização desse projeto. Ele é tímido, né? Não chega no nível desses grandes projetos que foram apresentados aqui, mas ele é importante também. Mas nós estamos olhando para um futuro, né? E sempre buscando uma expansão e um crescimento e um atingimento melhor da sociedade, assim. Então, eu gostaria, inclusive, de aproveitar esse momento aqui para dizer que, a partir do incêndio lá do Museu Nacional, né, teve todo um processo jurídico ali, e o TCU determinando que o MEC se posicionasse com relação àquilo. Inclusive, exigiu do MEC qual era o plano que ele tinha de apoio aos museus e coleções universitárias, e naquela ocasião o MEC se perguntou, e nós temos museus universitários, né? Ele nem sabia quais eram os museus universitários que estavam nas universidades que, de fato, pertencem ao MEC. Então, a partir daí veio um levantamento, né, nacional, que foi determinado pela Casa Civil, e descobriu-se que nós tinha, naquele momento, naquela primeira pesquisa, eram 169, e agora, já com ampliação, já vai para mais de 300. E, se você prospectar, você vai descobrir muito mais coleções que estão aí, trabalhos de décadas de pesquisa e professores, que às vezes estão na gaveta e, através de uma curadoria, de uma atividade museal, ela pode ganhar o público, permitindo, inclusive, além da educação, a própria pesquisa, né, para além dos muros da universidade. Então, olha a dimensão que nós estamos falando, né, do que é o conteúdo que está nas universidades. E agora, recentemente, então, eu represento a universidade num grupo que a Andifes criou, justamente para propor fazer uma proposta de apoio do MEC para as universidades, no que se refere aos museus e coleções universitárias. Então, nós temos uma expectativa, né, e essa é uma novidade, né, uma expectativa que, no futuro breve, nós tenhamos uma linha de apoio do MEC para os museus universitários, e isso vai certamente mudar a nossa realidade, tá? É uma informação que eu gostaria de dar aqui, porque, como eu estou participando desse GT, né, a gente está evoluindo nesse documento, que em breve será entregue ao MEC através da Andifes. Tá bom? Então, meus parabéns, né, a Karine e ao Aurélio aí, por essa
essa sua atividade, essa paixão pelos museus, né, que tanto bem faz o nosso país, tá? E a toda a equipe aqui envolvida nessa organização e os alunos participantes, porque vocês, alunos, são o futuro desse país, né, não é verdade? O presente e o futuro já, né? E é isso aí, muito obrigado. Então, a gente agradece também, muito obrigado a todos Muito pela obrigada a oportunidade. vocês pela oportunidade. E a última coisa que eu queria dizer, ali a professora Débora perguntou no chat ali, qual que é a origem do nome Outland. Isso é legal. Aurélia e Karine. Aurélia e Karine, é a land de terra, de território. Território. Porque eu e a Cá temos uma história muito intensa e muito rica. Nós sempre... não é uma história muito longa, mas é uma história muito intensa. Nós nos encontramos já maduros e é a glória da minha vida. E nós sempre trabalhamos juntos. Então, Auckland é o território da Aurélia e Karine, aqui que a gente faz as nossas coisinhas. E a gente que tem a agradecer essa oportunidade, e a gente sempre fala que porque o conteúdo do museu, a ciência, o conhecimento, ele tem que ir para a sociedade, né? Nós temos essa... como pessoas, nós temos essa obrigação, né? E já mais maduros, como pais, como nós temos, e a gente... Então, se tudo que a gente fizer, a gente pensar assim no brilho dos olhos, como a Ana falou, como a Aurélia apresentou, de uma criança, mas se aquela criança sair do espaço e dizer assim, nossa, eu vou fazer isso na minha vida, não, eu quero tal coisa na minha vida, ou eu vou buscar isso, pronto, o museu está pago, né? Então, é essa a ideia. Então, para todos os alunos que estão aqui, quando for fazer o projeto, o concept, o desenvolvimento do projeto, é justamente pensar no máximo que você pode chegar e no melhor que você pode entregar, né? Não é só a nota, não é só ali a disciplina, eu vou fazer da extensão porque é obrigatório. Não, é a oportunidade de você treinar a fazer o melhor. E é isso que é importante, porque se você fizer teu melhor, você vai tocar as pessoas e você vai tocar a sociedade, né? Obrigada, Karine, obrigada, Aurélio. Eu vou fazer umas palavras finais aqui para renovar os agradecimentos, agradecer a presença dos meus colegas professores, Débora, Miriam, Jarrier, agradecer ao professor Atelson, que honra que você veio, agradecer quem acordou cedo, e daqui a pouco eu vou espizinhar os colegas lá nos nossos grupos de WhatsApp, quem não foi, né, puxar a orelha, e deixar o pessoal também, assim, com um pouquinho de remorso, eu não fui, eu perdi. Eles não sabem que a palestra está gravada, né? Então, em algum momento, todo mundo vai poder assistir. E eu espero que, num futuro muito breve, a gente possa alinhavar muitos projetos em conjunto. A gente já teve muitas ideias, né? Na nossa reunião, na nossa pequena reunião, eu, Miriam, Flávio, Aurélia e Karine. Então, a gente já começou, né? Nós aqui estamos a ter muitas ideias. Eu diria, se a gente estivesse mais perto, que a gente tinha que continuar essa conversa ou comendo muqueca ou comendo barreado aí no Paraná, né? Os dois. Mas não dá. Então, a gente tem mais é que agradecer, acho que o momento histórico que a gente vive, que oportuniza essa conversa, mesmo que a gente esteja a 800 quilômetros de distância. Porque isso é impressionante, pessoal. Eu estou falando no meu celular, vocês estão em Curitiba, eu estou em Vitória, eu não sei onde é que cada um de nós está, né? Talvez a maioria está em Vitória, ou Vila Velha, ou aqui na Grande Vitória, né? Mas é assim, é uma honra a gente viver num momento histórico que dá para fazer isso, né? Isso não tem preço também. E eu acho que isso vai definir aí um futuro aí da cultura, né? Para o nosso
ou para a nossa cidade, ou para o nosso país, ou para o mundo como um todo, né? E eu espero que todo mundo tenha um sábado muito luminoso por causa desse encontro. Eu agradeço muito. Flávio, você quer dar alguma palavrinha antes de encerrar a gravação? Que o Flávio é nosso colecionador favorito, né? De computadores. Quem sou eu para acrescentar qualquer coisa? Eu estou aqui achando tudo incrível. Isso é incrível o que vocês fizeram, o que vocês construíram, os projetos que vocês executaram aí. Quem dera que a gente conseguisse fazer algo parecido aqui, né, para o Museu do Computador e dos Minerais. Eu acho Nós faremos, Flávio. Eu até mandei um link aí do Museu Norte-Americano, da história do computador, para vocês indiquem, já que vocês costumam visitar, poderem visitar, que eu acho que é uma das referências também lá nos Estados Unidos, acho que na Califórnia, que é incrível também, e eles têm muitos equipamentos, muitos itens históricos da informática, afinal de contas, Vale do Silício, as coisas todas aconteceram lá, então serviria, de repente, como inspiração para quem sabe, alguns outros projetos de vocês aí, né? Mas é isso, foi uma honra assistir o que vocês falaram aí, tudo. Eu sou engenheiro, não sou da área de criação, da área artística, mas, fico aqui babando, achando tudo genial, incrível, muito legal. Obrigado aí pelas falas de vocês, a gente se emociona, com a beleza das coisas, eu acho muito, muito legal, são coisas que também me emocionam mesmo, só de ver, bacana, obrigado, viu? Imagina. Obrigada a vocês. Pessoal, o professor Atelson pediu o contato de vocês. Atelson, eu tenho os contatos, eu posso te passar agora pelo WhatsApp, tá? Acho que fica mais fácil. Eu vou colocar ali só o nosso Instagram. Coloquei em letra maiúscula, desculpa. E uma coisa, assim, que é bem importante... Ali a gente mostrou os projetos que tem um biarticulado suspenso, uma baleia, né? São todos, mas é como aquilo que eu falei, existe o espaço e o que você quer contar naquele espaço, né? E não precisa ter 4 toneladas, precisa ter muito conhecimento, precisa ter muita qualidade de informação e verdade, né? Isso vai ser a tua baleia, o teu biarticulado, né? Então, porque às vezes você pode pensar assim, meu Deus, mas eu só tenho uma sala de 9 metros quadrados e não cabe uma baleia aqui, né? Eu não tenho recurso para pendurar um biarticulado, né? Porque se não for uma coisa monstruosa, não vai ter valor. Não, né? Pensar muito através da pesquisa, do conhecimento, da leitura, de visitas, o que você pode contar naquele espaço de 9 metros quadrados, né? E você pode emocionar uma pessoa ou influenciar o futuro de uma criança dentro desses 9 metros quadrados, né? Então, é isso que é bem, bem importante também, né? A Aurélia colocou ali, porque ela começou a falar e não acabou de digitar. Gente, obrigado. Obrigada, viu? Gente. Eu tenho que dizer obrigada e tchau, porque senão a gente continua aqui. Né? É isso aí. Eu vou pedir para o Flávio parar a gravação, para essa gravação ter um fim oficial, né? Para não ficar uma coisa assim. Então, Flávio,